Olá meus caros, aqui é o Corvo. Halloween Kills, sequência do filme de 2018 que por sua vez se reconectou diretamente com a obra original de John Carpenter de 1978. Halloween Kills apresenta a excelência do horror e do slasher em alguns pontos específicos que pessoalmente eu tinha certeza que este apresentaria. E esta excelência passa por alguns nomes, a saber, o próprio John Carpenter, que com seu filho Cody e o afilhado Daniel Davis foram responsáveis por mais uma trilha sonora, o maquiador e diretor de efeitos práticos Christopher Nelson e finalmente o dublê James Jude Courtney, que como todos os citados, também retornou à franquia para mais uma vez vestir a máscara e dar vida ao The Shape. Reside aqui a excelência de Halloween Kills, na trilha sonora, na maquiagem, efeitos práticos e nos stunts. Infelizmente, tal excelência também termina aqui, pois é através do roteiro que Halloween Kills se revela um filme recheado de problemas. O conteúdo do texto, que por sinal empobrece e retira do elenco a possibilidade de melhor atuar e expressar seus personagens, beira o juvenil. E somado ao fato de que David Gordon Green é excelente filmando, mas pouco assertivo no que diz respeito a andamento, transições fluidas e orgânicas, o que encontramos em Halloween Kills são 30 minutos iniciais memoráveis, de extremo bom gosto, dignos de trazer à tona a nostalgia dos apreciadores do filme de 78. Com muito detalhismo ao tom, ambientação e convencendo não plenamente, mas quase em sua tonalidade. A primeira meia hora de Halloween Kills é simplesmente gloriosa, acima da melhor expectativa dos fãs puristas, como é o meu caso. Dito isso, no que diz respeito ao restante do filme, nada mais nada menos do que 1 hora e 15 minutos, Halloween Kills vai ladeira abaixo, graças ao paupérrimo roteiro de David Gordon Green e Danny McBride. O que nos mantém assistindo, sem sombra de dúvida, foram aqueles que citei em especial: John Carpenter, Christopher Nelson e James Jude Courtney. Carpenter, Nelson e Courtney já haviam apresentado resultados excelentes no filme de 2018. Se tivessem apenas mantido o nível, Halloween Kills já teria sido uma adição relevante à franquia. Felizmente, os três elevaram absurdamente o nível. Incrível o que esses caras apresentaram aqui. Atrevo-me a dizer que Carpenter está no momento mais criativo da sua carreira musicalmente falando. Nos últimos anos, foram vários lançamentos musicais, trabalhos consistentes do saudoso diretor. Se o ouvinte gostou do trabalho realizado em Halloween 2018, a trilha sonora de Halloween Kills é superior em praticamente todos os aspectos possíveis. É plural, muito lúcida, caminha lado a lado com as cenas e ainda reserva espaço para experimentações, conceitos que Carpenter jamais havia experimentado anteriormente nos filmes desta franquia. E funciona perfeitamente. O crédito precisa ser dado onde este é devido, merecido. E embora eu ainda irei descer o sarrafo em David Gordon Green neste podcast, não posso deixar de reconhecer como o diretor corrigiu alguns dos erros cometidos no filme de 2018. Um deles foi justamente o de não incorporar mais intensamente a trilha sonora de John Carpenter no filme. Como eu disse na análise que fiz sobre o primeiro Halloween de 78, vídeo que podem encontrar na playlist do Cine Corvo, a trilha sonora de John Carpenter é tão viva e imersiva que é praticamente uma entidade por si só, tão importante ou até mais do que o próprio Michael Myers. E em Halloween Kills, David Gordon Green finalmente percebeu que esta não merecia maior protagonismo, mas que isso era fundamental. Não se trata de merecer protagonismo, trata-se de algo fundamental para que a obra pudesse funcionar, transmitir a aura em tom adequado. Não basta que vejamos Myers. Não o vejamos, ou apenas ouçamos sua respiração. A trilha de Carpenter também precisa estar colada a ele. A música é parte daquilo que faz de Myers esta força incontida e memorável.
David Gordon Green finalmente compreendeu isso. Falemos um pouco de Christopher Nelson. Talvez seja ele o profissional mais obcecado com um filme original, tamanho o detalhismo que encontramos na direção de arte de Halloween Kills, especialmente nos flashbacks que abrem a película. Percebemos claramente que Nelson estudou o conceito do velho carpinteiro a fundo, conseguindo confeccionar o protótipo da máscara clássica que sem dúvida é o mais convincente, que mais se aproxima da original usada nos filmes de 78 e 81. Além disso, as cenas do flashback receberam um tratamento com filtro, que nos transmite perfeitamente a sensação de contexto de época, mesmo que as imagens estejam sendo todas capturadas no modo digital. O cenário, os objetos, o figurino dos policiais de Haddonfield, tudo está perfeitamente adequado. A cereja do bolo foi sem dúvida a Myers House, construída do zero e nos mínimos detalhes, incorporando papéis de parede, tonalidade da cor da madeira, o cadáver do cão que Myers matou para se alimentar, agora visível em cena, e até mesmo o vidro quebrado no quarto de Judith, a irmã e primeira vítima de Myers décadas atrás. Nos flashbacks, há ainda uma surpresa muitíssimo agradável que falarei no fim do podcast. No mais, o trabalho de Nelson é formidável e digno de admiração, não apenas na maneira como ele captou o clássico, mas como também elevou o nível dos efeitos práticos do tempo presente, aplicados neste filme que é extremamente dark e explícito, coisa que a versão de 2018 não teve intenção de ser. O único ponto negativo nos flashbacks reside não no trabalho de Nelson, mas no de David Gordon Green, que deixou tais cenas excessivamente claras e novamente optou por não usar a tonalidade azul típica da cinematografia do eterno Dean Cundey, que indubitavelmente contribuiu para deixar o filme original muito mais macabro e gerar aquela apreensão na plateia. Por fim, James Jude Courtney. Vou ser franco, curto e grosso. Após Nick Castle, Courtney inquestionavelmente é o melhor Michael Myers que esta franquia já apresentou. Courtney só não supera Castle na minha avaliação porque o segundo foi responsável por criar a linguagem corporal, os trejeitos originais e tão icônicos deste vilão que popularizou o gênero slasher. Courtney não apenas incorpora as assinaturas de Castle, mas também trabalha de modo a torná-las algo dele mesmo, inserindo novos elementos sempre que possível, mas nunca sem perder aquela dimensão caricatural da forma, da silhueta que torna Myers tão assustador, que incute no cinéfilo aquela sensação incômoda de estar lidando com um ser que apresenta algo estranho, misterioso e maligno em sua constituição, que possivelmente não é plenamente humano e justifique as expressões alegóricas usadas pelo finado Donald Pleasence para descrevê-lo. Pessoalmente, Courtney já havia me satisfeito no filme de 2018, embora eu tenha achado o filme insatisfatório e uma chance perdida. Minhas ressalvas ao trabalho dele não recaíram nos estantes naquela ocasião, mas sim em David Gordon Green, que não extraiu todo o potencial e talento evidente que Courtney possui. Em Halloween Kills, como a estrela do show é Michael Myers e nenhum outro personagem, Courtney teve a possibilidade de abrir a caixa de ferramentas e mostrar que a escolha por ele não poderia ter sido mais do que perfeita. Como se o trabalho dele já não fosse impecável neste filme, ainda tivemos o retorno de Nick Castle, que em Kills faz toda a respiração pesada e cavernosa de Myers, algo que o filme anterior também pecou por não dar tanta ênfase. Mas agora sim, David Gordon Green corrigiu o equívoco. Infelizmente paro por aqui com todos os cumprimentos possíveis e justos de serem feitos a Halloween Kills. Penso que ainda é possível algumas pontuações positivas, mas nada que se compare àquelas que já fiz e de responsabilidade exclusiva do trio Carpenter-Nelson-Courtney. De agora em diante, como apreciador do filme de 78, que não apenas foi responsável por sedimentar meu apreço pelo gênero, mas também pela sétima arte como um todo, prezo ainda mais por uma postura lúcida e exigente,
Até porque, convenhamos, não estamos falando aqui de profissionais jovens, iniciantes e inexperientes no ramo. São todos calejados, cobras criadas, e a eles é justo aplicar um nível de exigência compatível com sua capacidade de construir uma boa narrativa. Como mencionei previamente, o elemento central na derrocada de Halloween Kills, que o retira da excelência da primeira meia hora e o joga no limbo do lugar comum, foi o roteiro. E isto não é exatamente uma novidade. No filme de 2018, David Gordon Green e Danny McBride já haviam mostrado sinais graves de deficiência narrativa. Em Halloween Kills, eles tinham em mãos a oportunidade de nos mostrar uma evolução no campo das ideias, na criação de falas e situações que pudessem extrair do elenco suas melhores qualidades. Afinal, Halloween Kills ainda conta com profissionais do calibre de Jamie Lee Curtis, aqui na sua 6ª participação na franquia, superando Donald Pleasence, e também Judge Greer, que embora não tenha agradado como Karen Strode em 2018, também não é uma má atriz. Entretanto, Halloween Kills nos prova que o problema de 2018 não era mesmo com a atuação de Greer, pois em Kills, ela certamente foi o destaque do filme em termos de atuação. Isso, claro, depois da aula que Courtney deu no papel de Michael Myers. Em 2018, Judge Greer foi mal conduzida e trabalhou com um roteiro que não fazia jus às suas capacidades como atriz, algo que muda em Halloween Kills. Ela é a única personagem que recebeu um pouco mais de acabamento, e olha que não foi tanto assim. Se David Gordon Green é bom com as lentes, isso não se aplica em termos de escrita. E no que compete a Danny McBride, honestamente não sei o que justifica ainda a sua presença na franquia. O nível de escrita é lamentavelmente juvenil, e me dói a certeza de que ele e Green serão também os responsáveis pelo roteiro do último capítulo dessa trilogia. O que se nota claramente em Halloween Kills, assim como notamos em Halloween 2018, é que o texto de ambos, feito em parceria com um terceiro nome, que aqui foi Scott Teems, começa satisfatório, com ideias excelentes. Porém, a partir do segundo ou terceiro setor do filme, ele perde o fôlego, apresenta uma fadiga criativa. O próprio David Gordon Green se perde nas transições entre setores, como vimos no filme de 2018, a partir daquela cena estapafúrdia com o Dr. Sartain, psiquiatra de Michael. Elas não são orgânicas, fluidas, não transparecem naturalidade, muito pelo contrário, são extremamente forçadas. A questão é que o filme de 2018 entrou em fadiga criativa apenas no último setor, o que nos rendeu pelo menos 1 hora de bom roteiro, dramatização e condução. Halloween Kills, por outro lado, perdeu o fôlego na metade deste tempo, o que é absurdo de constatar com profissionais tão experimentados como os citados. Embora esteja fazendo críticas pesadas, ainda avalio que Halloween Kills é melhor que Halloween 2018, me agradou muito mais. Mas isso se deve ao fato deste ter se aproximado mais da estética, ambientação e conceito do filme original, graças ao flashback e trabalho impecável do trio Carpenter-Nelson-Courtney. Quando insisto que esses caras salvaram este filme de uma completa ruína, eu não estou brincando. Foi graças ao trabalho deles que Halloween Kills subiu no meu conceito, pois no fundo, o roteiro do filme de 2018 foi mais organizado e acrescentou mais em dramaturgia. Foi mais maduro tecnicamente falando. Dito isso, os 30 minutos iniciais de Kills foram tão bons, tão acima das melhores expectativas, que eu mesmo não estava acreditando no que eu via. Até ali, tudo fluía perfeitamente para um purista do filme original de 78 como eu. O conceito da reunião dos sobreviventes, consolidado pelo retorno de Nancy Stevens como Marion Chambers e Kyle Richards como Lindsay Wallace, prometia muito. Charles Cyphers também retornou como Lee Brackett, mas não o cito em conjunto devido ao fato do personagem ter sido inserido em um contexto diferente. Honestamente, o filme até ali estava me comovendo graças ao discurso dramático de Tommy Doyle no microfone,
que, embora não estivesse sendo interpretado por Brian Andrews, o ator mirim do original, aparentemente estaria em boas mãos com Anthony Michael Hall, ator mais conhecido devido ao trabalho no clássico The Breakfast Club. Mas não passou de pura ilusão, meus caros. Em pouco tempo percebi que David Gordon Green e Danny McBride decidiram expandir a noção do trauma causado em Laurie e sua família para os sobreviventes do massacre em Haddonfield, o que faz todo sentido. Até o fim da primeira meia hora, a aura do filme era dolorosa, opressiva, a ponto de me deixar muito simpático, comovido com as perdas e violências sofridas por aquelas pessoas. Estar do lado e querendo dar colo para todas elas. Estava muito satisfeito com isso, mas Green e McBride tinham outros planos para a trama. O trauma, que se tornou medo, agora com um fantasma do passado ressurgindo novamente, se converteria em ódio. Este é um bom conceito, e, enquanto crítica social, perfeitamente conectado com o tempo em que vivemos. O real problema não é o conceito em si, na minha visão. É que David Gordon Green decidiu abandonar a emotividade e opressão que estava dando certo. Estava dando certo. Muito cedo. Ele abandonou isso cedo demais. Ele trouxe de forma abrupta a organização do grupo de linchamento formado pelas mesmas pessoas que há poucos segundos estavam despertando em nós muita empatia. O problema aqui, percebam, não é de conceito, mas sim de timing, de andamento. É a ansiedade e mudança abrupta, a troca pouco natural e fluida daquilo que estes personagens tinham de melhor, ou seja, sua solidariedade e sentimento fraternal, por aquilo que tem de pior, ou seja, seu medo convertido em ódio irracional, que condenaria suas próprias vidas posteriormente e a vida de outras pessoas inocentes. É isso que rompe completamente com a conexão que estávamos estabelecendo emocionalmente com eles. E isso é culpa exclusiva de David Gordon Green. Penso que a ideia era excelente, que a direção escolhida para o filme foi ótima no papel, mas o timing tinha que ser mais assertivo, cuidadoso e meticuloso, como Christopher Nelson estava sendo, por exemplo, na tomada de decisão no setor estético. O potencial imenso construído nos 30 minutos iniciais para a dramaturgia não teve a possibilidade de ser consumado. E como o filme se autodirigiu do medo para o ódio, este mesmo ódio se traduz na falta de racionalidade, que por sua vez leva à profunda estupidez. Os personagens se tornam realmente uma manada, sheep, como Laurie Strode os chamou em determinado momento. Uma massa amorfa de mentes não pensantes, que acreditam que poderão fazer justiça com as próprias mãos, já que a força policial de Haddonfield, por 2 vezes, no período de 4 décadas, se mostrou incompetente para fazê-lo. Mas, como eu disse, o ódio é estúpido. Estes personagens que nos são tão queridos, que enquanto fãs do original nos importamos, o que para um slasher movie é fundamental, logo se converteriam em neuróticos e histéricos. E aqui reside sua ruína. É onde Michael vence. Diferente deles, Michael não é alguém que mata devido à cólera inflamada. Michael é frio. Diferente deles, Michael não é neurótico ou histérico. Michael é perverso, um puro psicopata. Diferente deles, que mal sabem manejar uma arma e não têm experiência em tirar vidas, Michael é um carniceiro profissional. Ele é o retrato do mal, de um flagelo sádico. Enquanto a manada urra, Michael mantém seu característico silêncio, quebrado apenas por sua respiração profunda dentro da máscara. Nunca se desespera. Apenas espera o melhor momento. Embora o encerramento do filme tenha deixado a desejar, mesmo que meu eu interno tenha adorado ver a silhueta do pequeno Myers com fantasia de palhaço na janela de Judith, mas desagradando com a evidente reaproximação deste antagonista com sua faceta mais sobrenatural novamente, o que pessoalmente eu não teria feito de modo algum,
O único desfecho possível para esta película era algo ainda mais trágico do que aquilo que presenciamos no filme anterior. Seguindo tal descrição, a ideia é inegavelmente boa. Sem assistir o filme, vocês poderiam imaginar que se trata de algo muito interessante. E de fato é. Mas a condução de David Gordon Green é abrupta, sem fluidez, com alguns cortes e transições muito inadequadas. E o roteiro, por sua vez, é simplório demais e não favorece a dramaturgia. Aos poucos, vamos percebendo que nosso apego aos atores e atrizes do filme de 78 se deve a aquele filme, e não este aqui. Uma ficha que talvez ainda não deve ter caído para muitos apreciadores. O personagem Tommy Doyle, de Anthony Michael Hall, é insuportavelmente irritante, raso e patético. Exceto pelo discurso no início do filme, ele parece um homem de quase 50 anos com a mesma mentalidade do Tommy Doyle de 78, uma criança completamente assustada, sofrida e marcada pelo bullying diário na escola, que toma as piores decisões possíveis na sua idade. Talvez isso tenha sido intencional. Talvez tenha sido realmente a intenção de David Gordon Green e Danny McBride representá-lo assim, como um homem regredido, que não se desenvolveu. Se foi intencional, eles atingiram 100% o objetivo. Dito isso, não deixa de ser algo triste, profundamente lamentável o comportamento do personagem, e principalmente os trágicos acontecimentos que ocorrem no hospital devido às suas ações. Brian Andrews, o ator mirim que fez Tommy Doyle no original, não foi convidado por não ter seguido carreira artística, não ter se formado realmente como ator. Em tese, Anthony Michael Hall o foi devido à experiência, coisa que, por sinal, Kyle Richards, a Lindsay, também não tinha tanta, e foi convidada mesmo assim. Por um lado, não acredito que Hall seja o péssimo ator que este filme fez ele parecer, nos fez acreditar. Lembrem-se como Halloween 2018 nos deixou com a mesma sensação em relação a Judy Greer, e vejam agora como ela melhora, como ela está bem melhor aqui. É tudo culpa do roteiro de David Gordon Green e Danny McBride. Mas por outro lado, para mim soou completamente contraditório eles não chamarem Brian Andrews para fazer o que Anthony Michael Hall fez em Halloween Kills. Como eu disse, é um homem lamentável, com a mesma mentalidade do pequeno Tommy de 78. Com Andrews, a trupe do elenco de sobreviventes estaria completa. E como Hall não foi realmente exigido como ator, acabo ficando com um gosto amargo, certa sensação de injustiça com Brian Andrews, que aceitaria o convite com um sorriso no rosto, tenho certeza. É nostálgico e aquece o coração de todo fã de Halloween, pelo menos do Halloween original, ver todas essas pessoas reunidas. Curtis, Richards, Stevens, Cyphers, Castle e o próprio Carpenter. E quase caiu uma lágrima dos meus olhos acompanhar a belíssima homenagem feita a Donald Pleasence e seu inesquecível Dr. Loomis, aqui representado por alguém de porte físico similar que adicionalmente recebeu tratamento por CGI para ficar mais parecido. De todos os membros do elenco original, aquele que sempre senti falta é certamente Donald, que desde a década de 90 já não está mais entre nós. Sinto realmente falta dele, tanto como ator, coisa que ele era magnífico, e também como pessoa. Sendo assim, como admirador do filme original, fica também o sentimento de gratidão pela lembrança e pela representação do bom e velho Loomis. Pelo menos espiritualmente, ele ainda permanece conosco. Vive em nossas memórias, tanto de fãs como dos vários profissionais que trabalharam e ainda trabalham com Halloween. Uma pena que tal sensibilidade não tenha se estendido a Brian Andrews, já que o roteiro entregue a Anthony Michael Hall não exigiu absolutamente nada do mesmo. Andrews teria dado conta, pois roteiro amador não requer ator profissional. Anthony Michael Hall, é claro, não tem culpa de ter sido escolhido. Recai em David Gordon Green e Danny McBride toda a culpa pela insensibilidade com Andrews e pelo desperdício de Hall.
No mais, creio já ter me estendido. Poderia discorrer mais sobre os efeitos colaterais deste roteiro medíocre, apegado estereotipadamente ao jargão Evil Dies Tonight, repetido vez após outra. Carpenter, Nelson e Courtney limparam consideravelmente a barra desse filme em meio a tantas más decisões, graças à música transcendental, estética refinada e à linguagem corporal macabra de Michael Myers. Entretanto, acho que já dei aos ouvintes elementos suficientes para meditarem acerca deste filme que, no meio de tantos outros péssimos e sofríveis da franquia, ainda conseguirá adquirir seu lugar entre os principais. Um filme, ao meu ver, melhor que o antecessor, mas que perdeu novamente a chance de ser memorável, como o filme de 78 foi. Continua sendo o original o único clássico não apenas do horror, mas do cinema. Um abraço a todos e saudações corvides.